Para já vamos falar-lhe dos atrativos das simetrias, e são muitos, mais que muitos, mas melhores do que o professor Ricardo Teixeira, não há ninguém para nos falar deles. Olá, professor Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores hoje para mais um tema da matemática ao seu encontro, e hoje vamos falar de simetrias, mas umas simetrias especiais. Que simetrias são essas? Vamos falar das simetrias no artesanato. Já aqui falamos de muitos esportes diferentes, desde as calçadas, às varandas, até o próprio arroz doce. Hoje vamos revisitar as simetrias no artesanato, concretamente nas rendas tradicionais das Ilhas do Faial e do Pico, vendo e analisando algumas peças de uma artesã natural da Ilha do Faial, a dona Ana Batista. Vamos lá então, estou curiosa, vamos ver. O que é que tem para nos temos mostrar? Aqui na imagem a dona Ana Batista, natural da freguesia dos Flamengos, vive atualmente na cidade da Horta, deu os primeiros passos na confecção das rendas pelas mãos da sua irmã mais velha, Regina Melo. Começou aos 5, 6 anos e aos 8 anos fez o primeiro trabalho de renda... Aos 8 anos? Aos 8 anos, para encomenda. Ainda andava na escola, já fazia luvas de renda, que vamos ver daqui a pouco. A jovem artesã aproveitava todo o tempo que tinha disponível para confeccionar os seus trabalhos. Quando terminou a antiga 4ª classe, dedicou-se ao tempo, tanto de forma integral, a esta arte. Primeiro trabalhou com a dona Isilberta Peixinho, muito conhecida na altura, e mais tarde por conta própria. E também acabou por ter um grupo de artesãs a trabalhar para ela, portanto tem um percurso muito interessante, a dona Ana Batista. Ela pertence à geração das artesãs que contactaram com os seus clientes já nas feiras, portanto, nas feiras, e a dona Ana Batista participou em numerosas feiras nacionais, desde a Feira Internacional de Turismo de Lisboa, à Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, e durante 10 anos no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. Participou nas feiras regionais, como a Feira de Artesanato da Semana do Mar, a Feira de Artesanato inserida nas celebrações em honra ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, portanto, tem já aqui um vasto currículo. Um vasto currículo, é verdade. Também muitas oportunidades destes trabalhos dela serem bem conhecidos, porque há muita gente que visita estas feiras como hobby. Exatamente. E os trabalhos da dona Ana Batista caracterizam-se por serem muito perfeccionistas, portanto, nada é deixado ao acaso, os pontos são todos muito bem medidos, todos do mesmo tamanho, portanto, com muito cuidado. Aqui temos na imagem uma gola. E na próxima podemos ver as luvas e a bolsa, que falei há pouco. Bonitas. Portanto, com pontos, laças, amoras, caseados, repenicos, portanto, com aquelas técnicas habituais das rendas tradicionais do Faial e do Pico. Muito interessantes. Agora vemos uma argola de guardanapo, também muito engraçada. E na próxima imagem, uma bonita toalha. Fui eu que tirei essa fotografia e, de facto, foi difícil porque a toalha ainda é muito grande para conseguir apanhar a toalha na íntegra. Perguntou à dona Ana Batista quanto tempo é que ela demorou a fazer esta toalha, por exemplo? Por acaso, essa concretamente não perguntei, mas é um trabalho muito moroso. Agora, com essa minha vontade por estudar as simetrias em diferentes formas de artesanato, o que as pessoas geralmente me dizem é que nunca compensa. O tempo é sempre demasiado para o compensa, proveito. sim, compensa. Não deixem de pensar que compensa. Não em termos financeiros, mas em termos, claro, da beleza que observamos. É algo que fica e é muito bonito. Vamos continuar, professor. É verdade. Portanto, agora queria mostrar esta imagem. Portanto, um pormenor do napron. Esse napron da dona Ana Batista foi escolhido para a capa de um livro, o livro Rendas dos Açores, Ilhas do Faial e Pico, um livro editado em 2004, numa articulação entre o Centro Regional de Apoio ao Artesanato, a Délia Açor e a Associação Alvião, da freguesia de São João, das Lajes do Pico. Está aqui a imagem. O livro apresenta pormenores muito interessantes sobre a história desta arte. E quem tem curiosidade sobre um pouco da nossa história, acho que vale a pena ler o livro. Por exemplo, entre 1920 e 1960, a confecção das rendas tornou-se na atividade feminina dominante nas Ilhas do Faial e do Pico. As rendeiras organizavam as suas tarefas, todas, portanto, de forma a ter mais tempo disponível para as rendas. Passavam longos serões, muitas vezes reunidas em volta de uma única fonte luminosa, normalmente um candeeiro. Primeiro, o candeeiro era, portanto, alimentado a azeite de baleia e, posteriormente, a petróleo. Durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, houve um incremento do comércio a nível das rendas. Desde logo, o próprio fundador do Café Peter vendia as rendas na Casa das Casimiras, nas colónias de estrangeiros, nomeadamente na Cable and Wireless, que teve muitos anos na Horta.
os caixeiros viajantes levavam as rendas para vender no continente, os próprios taxistas aproveitavam a oportunidade e também faziam o seu negócio. Portanto, foi uma época áurea no âmbito desta arte. E o que é interessante é que o que outrora constituiu um meio crucial de subsistência de muitas famílias e a atividade feminina dominante, atualmente é algo que é um marco do nosso património cultural, é reconhecido, portanto é marca de qualidade do turismo do artesanato dos Açores e ganha muitas vezes destaques e honras em exposições nacionais e internacionais. Portanto, é sem dúvida um percurso interessante no âmbito das rendas tradicionais. Vamos falar de quê agora? Agora vamos analisar as simetrias, temos que cumprir a nossa promessa. E eu vou começar por analisar aqui as simetrias deste bonito napron, que vou passar à Sílvia. Muito bem, eu vou mostrar. Lá para casa estávamos a ver as imagens dos utensílios que a senhora usa para fazer estas peças já agora, ainda antes dessa peça. Portanto, mas já agora, já que a Sílvia está a mostrar, queria só dizer... Vamos mostrar só, professora, esta imagem agora, porque vale a pena... Aí está as Pronto, imagens dos em relação aos utensílios, portanto, temos o habitual fio de algodão puro, 30, branco, portanto, um novelo de linha em cima, e em baixo, da esquerda para a direita, a farpa, geralmente à boa maneira tradicional, com o cabo em osso de baleia. Temos depois a dedeira, o pau de olhos para fazer os ilhosos e a tesoura. Esses são os utensílios usados pela Dona Ana Batista. E aqui temos o pormenor. Este desenho é original, portanto é um desenho original da Dona Ana Batista e como podemos ver olhando para o bonito napron, faz-nos lembrar um girassol. Portanto é a ideia. Pois faz, aqui está na imagem. E portanto podemos analisar as simetrias deste napron como um todo ou então analisar a flor que está ao centro e depois as várias faixas circulares que conto. Por exemplo, começando aqui pela flor ao centro, nós podemos contar ao todo 12 pétalas, portanto 12 repetições, o que se traduz em ângulos de rotação de 360 a dividir por 12, ou seja, 300 graus, e dos seus, 30 graus, peço desculpa, e dos seus múltiplos. Se nós rodarmos a figura segundo os ângulos que eu referi, vamos conseguir uma superposição completa e, portanto, temos aqui as tais simetrias de rotação, tantas quanto as pétalas que podemos contar na imagem. Depois passamos para os raios de sol, portanto, aqui temos o efeito catavento, o efeito velas de moinho, em que conseguimos detectar várias repetições ao todo. Se tivermos paciência, conseguimos detectar ao todo 24 raios de sol e, portanto, temos simetrias de rotação de 360 a dividir por 24, ou seja, de 15 graus e dos seus múltiplos. E passando a analisar a última faixa, a faixa portanto, das pétalas, digamos assim, contamos 18 pétalas e, portanto, ângulos de 360 a dividir por 18, ou seja, 20 graus. Portanto, tudo aqui a nível da simetria de rotação. Mas também temos simetria de espelho. Se nós colocarmos mesmo um espelho sobreposto aqui ao napron, que passe pelo centro do napron, vamos conseguir detectar simetrias de rotação em alguns aspectos, excepto nos raios de sol. Portanto, na próxima imagem, voltamos aos raios de sol. Se nós colocarmos um espelho sobreposto aí, que passe no centro da flor, vamos ver que a imagem produzida pelo espelho não é a mesma que vemos em relação aos raios de sol. Portanto, os raios de sol têm efeito apenas de rotação e não de simetria de reflexão. E é essa a diferença substancial que distingue essas figuras que temos estado a analisar. São todas rosáceas, como se diz em matemática, mas há umas que têm só simetrias de rotação, como os raios de sol, e outras que, além das simetrias de rotação, também têm as simetrias de espelho, como a flor que está ao centro, que vemos na imagem. Portanto, um convite aos nossos telespectadores para olhar com atenção para o que têm lá em casa, porque vão encontrar muitas dessas simetrias, certamente. Professor, este trabalho é mesmo muito perfeito, salientou esse aspecto e eu concordo perfeitamente. Ele está muito, muito perfeito, parece feito à máquina. É verdade, é feito 100% à mão e o que é interessante é porque já analisei muitos motivos e esse é mesmo o original, portanto é mesmo uma recriação da Dona Ana Batista. Muito bem. E é mesmo o original. Não o queria interromper, vamos continuar? Vamos continuar. Agora eu tenho dois naprons. Centros de mesa. Parecem cataventos. Novamente, portanto, era mesmo isso que eu queria dizer. Portanto, agora temos novamente o efeito catavento, ou velas de moinho. Se analisarmos cada uma daquelas rosáceas, podemos contar ao todo, se não me falham aqui a vista, 8 repetições e, portanto, ângulos de 360 a dividir por 8, ou seja, de 45 graus. Isso significa que se formos rodando aquela rosácea segundo ângulos de 45 graus, vai haver sempre uma superposição e, portanto, a figura fica invariante. E é essa forma que a matemática tem de explicar a beleza que sentimos ao olhar para o napron, essa invariância perante certas transformações. Este napron, claro que depois podíamos analisar
não temos tempo aqui, mas podíamos analisar a repetição do motivo ao longo da faixa ou mesmo ao longo de todo o plano. Temos aqui uma pavimentação do plano, o que daria pano para mangas. Pano para mangas, é mesmo. Próximo. No próximo exemplo vemos também outro centro de mesa, também com as simetrias de rotação. Agora, se contarmos, temos novamente, portanto, se pensarmos em cada uma daquelas flores, temos novamente 8 pétalas, portanto, novamente os ângulos de 360 por 8, ou seja, 45 graus, mas além disso, temos as simetrias de espelho. Portanto, se colocarmos ali um espelho, desde que seja assente na flor e que passe pelo centro da flor, conseguimos ver que a imagem produzida pelo espelho é exatamente a que estava antes. Portanto, portanto, a distinção em relação às anteriores. Portanto, essas, além das simetrias de rotação, também têm as simetrias de espelho. Podemos novamente analisar aqui a obra completa, portanto, analisar cada uma daquelas faixas ou mesmo analisar toda a pavimentação do plano. E isso dá pano para mangas, sem dúvida. E seriam umas mangas lindíssimas. Professor, este é o Facebook da Matemática ao seu encontro. Já tem muitos likes. Já tem, mas sempre a crescer. Não estão fechados ainda, portanto, podem continuar a fazer. Sempre continuar a visitar o site, nomeadamente até para deixar o feedback, portanto, ou de temas que gostariam de ver aqui abordados, ou mesmo de peças que tenham de artesanato lá em casa, de artesãos que conheçam e que queiram ver aqui o trabalho explorado. Na imagem tinha, portanto, se puderem voltar a pôr, só a imagem do Facebook. Eu coloquei, portanto, aqui está. No fundo vemos um bonito trabalho da Dona Maria de Lourdes Pereira, que foi a nossa, portanto, heroína, digamos assim, no outro programa, lá atrás. Foi dos primeiros programas da primeira temporada, da Matemática ao seu encontro. A Dona Maria de Lourdes Pereira faz o seu trabalho, portanto, em recorte de papel. Tem até uma foto para mostrar a artesã, recordarmos aqui a artesã, Dona Maria de Lourdes, e ela ofereceu-me este bonito quadro que não resisti a trazer ao programa para mostrar. Vamos tentar mostrar, professor. É uma homenagem, portanto, do baralho de cartas tradicional, feito, como disse, portanto, em recorte de papel. Eu, com muito cuidadinho, vou tentar mostrar lá para casa. Podia então que mostrassem. Ok, vamos então ver, professor, e aqui está... Aqui está, portanto é difícil porque tem um vidro, não é mais difícil captar a imagem, mas podemos ver um bonito napron, portanto é tudo feito em recorte de papel de seda, com uma tesoura de bicos finos, e este é uma homenagem a um baralho de cartas tradicional, com simetrias de reflexão na horizontal e na vertical, e simetria de meia volta. Portanto, é um trabalho muito interessante da Dona Maria de Lourdes, e não pude deixar aqui de mostrar. Muito bem, professor Ricardo, e assim terminamos então mais uma participação sua aqui no Açores Hoje, a Matemática ao seu encontro. Regressa daqui a 15 dias? Fica combinado. Então até lá. Nós, Açores Hoje, terminamos por aqui o programa de segunda-feira. Voltamos amanhã com mais assuntos do seu interesse. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.